A equipe de transição do presidente eleito decidiu marcar para a semana que vem uma reunião com todos os líderes e presidentes de partidos aliados para discutir a PEC da transição. O encontro também será aberto a líderes de legendas que não estejam participando do Conselho Político. A ideia é atrair mais aliados entre os congressistas para conseguir votar a proposta no Senado até o fim do mês de novembro. Segundo a apuração da CNN, o PT no Senado conta com a ajuda do ex-presidente da Casa e atual presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, e do senador Alexandre Silveira, para convencer os senadores de fora do núcleo petista a aprovarem a medida. O principal ponto de discordância até o momento está em relação ao período em que o próximo governo teria para gastar além do teto. Aliados de Lula estão divididos. Uma parte fala em 4 anos e outra fala em liberação permanente do gasto. Já Davi Alcolumbre defende que a proposta tenha validade por apenas 1 ano. A posição também é defendida pelo vice-líder do governo no Senado, Carlos Viana. Na avaliação do senador, é difícil defender o extrateto por 4 anos ou mais por causa da responsabilidade fiscal. Nós não podemos cair na ilusão e principalmente nessa tentação de darmos esse cheque em branco para os gastos e colocarmos novamente o Brasil no caminho dos países que não conseguem controlar as contas públicas. A proposta foi apresentada na última quarta-feira pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O texto preliminar prevê excepcionalizar o Bolsa Família de forma permanente do teto de gastos. A PEC deve garantir o pagamento de R$ 600 por beneficiário em 2023, com um pagamento adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. O senador eleito Wellington Dias, do PT, admitiu à CNN que a articulação para aprovar a matéria não será fácil. Temos um tempo curto e, ao mesmo tempo, a necessidade de garantir um texto para a PEC do Bolsa Família em que, aprovado no Senado, também já pactuado, tenha condições de aprovação na Câmara. Vamos lá para a nossa análise, que vai ser mais ou menos uma sabatina, uma entrevista, mas, Guilherme, você pode também interferir quando a gente perguntar, você fica à vontade. É meio que uma roda de análise / sabatina / entrevista. Ô, Guilherme, você concorda com o texto da PEC que foi apresentado ontem em Brasília? Bom, em primeiro lugar, Caio, boa noite, em primeiro lugar, Caio, Raquel, a todos os nossos espectadores. É importante destacar que essa PEC, ela é fundamental e ela é necessária por um motivo muito simples. Porque o governo atual, que ainda está de saída, legou ao governo Lula, futuro governo Lula, um cenário fiscal bastante grave. Ou seja, se você olhar o orçamento enviado pelo governo Bolsonaro para 2023, não há recursos para o Bolsa Família de R$ 600. Ele prometeu na campanha, mas não mandou o orçamento. Não há recursos para o farmácia popular. Milhões de brasileiros vão ficar sem remédio se a gente cumprir o orçamento que o governo Bolsonaro enviou. Não há recursos para o tratamento do câncer, para o tratamento de HIV. Não há recursos para Minha Casa Minha Vida. Então, esse é o cenário herdado pelo novo governo. Com um agravante. O governo Bolsonaro, todos os anos praticamente de seu governo, violou o teto de gastos e o alterou 4 vezes. Então, nós herdamos uma situação de um orçamento irrealista, que, na verdade, coloca o Brasil rumo a um abismo social, ao mesmo tempo que você tem um arcabouço fiscal, um conjunto de regras fiscais que perdeu completamente a credibilidade. Portanto, para contextualizar, essa PEC é necessária para garantir que as pessoas comam, que as pessoas tenham onde morar, que as crianças tenham merenda nas escolas, que as pessoas tenham acesso a medicamentos, ao tratamento do câncer. Então, ela é uma PEC que nenhum governo, obviamente, gostaria de começar tendo que
remontar completamente o orçamento. Mas essa é a realidade atual, porque é o legado que nós estamos tendo. Então, o que a PEC tem como princípio, Caio? Que as transferências de renda voltadas para garantir a sobrevivência, a cidadania, a dignidade, a alimentação dos cidadãos e cidadãs brasileiras não podem ficar, esses recursos não podem ficar à mercê de decisões parlamentares a cada ano, de uma nova PEC a cada momento, que é o que vinha acontecendo nos últimos anos. Essas pessoas, que são as pessoas mais fragilizadas, são as pessoas que estão em uma situação mais vulnerável no Brasil, precisam ter a garantia de que os recursos que elas precisam para viver estarão garantidos e assegurados. Vamos lembrar, só para terminar, que o programa Auxílio Emergencial, que o Bolsonaro nem queria criar, o Guedes queria R$200, o parlamento aprovou R$600, em janeiro de 2021, foi encerrado às vésperas da segunda onda da pandemia da Covid-19. Aí depois teve que aprovar uma PEC para começar um novo programa de transferência de renda que pagava R$200. Aí depois, ano eleitoral, aprovou uma PEC para pagar R$400, criou-se o Auxílio Brasil. Aí depois para pagar R$600 a poucos meses da eleição. Política pública por combate à pobreza e à fome não se faz dessa forma. É algo muito sério, é algo muito importante para as pessoas que a recebem. Então, o princípio fundamental da PEC é garantir, da PEC da transição, é a PEC do Bolsa Família, é garantir que, independente da discussão, necessária discussão de revisão das nossas regras fiscais, do nosso arcabouço fiscal e do nosso sistema tributário, que vão ser, claro, pautas do próximo parlamento e do próximo governo. Mas, independente disso, você tenha a garantia de que os recursos para as pessoas terem condições de sobreviver dignamente estejam assegurados e que o programa de transferência de renda que existe e será reformulado pelo Bolsa Família tenha continuidade independente, digamos assim, dos humores parlamentares. Guilherme, Raquel aqui. Você está discutindo a questão do princípio. E a questão do princípio, eu acho que estava todo mundo de acordo. Desde a campanha do Lula, a campanha até as promessas do Bolsonaro e o mercado. Que a gente tinha um orçamento desarranjado, que ninguém tinha previsto o dinheiro, o recurso para os R$600. E daí vocês colocam esse nome, né, do PEC do Bolsa Família, a PEC da transição. Mas ela acaba ganhando o nome do PEC do estouro, porque a gente não está mais falando do princípio, a gente está falando do tamanho. Nenhuma conta... Quando você inclui só as questões emergenciais, todas que você mencionou, do aumento do auxílio, de você reformular o farmácia popular, eu coloco aqui também dinheiro para creche, dinheiro para orfanato que está faltando lá no orçamento, tudo isso a gente sabe que está faltando lá. Mas nenhuma conta chega em 200 bilhões de reais e ainda tem os 100 bilhões de reais que vão ficar mais lá no orçamento, 105, que já estavam previstos para o Auxílio Brasil. É esse valor que está sendo questionado sem uma contrapartida fiscal. E aí eu volto na pergunta do Caio. Vocês, da equipe de transição econômica, você, Pércio Arida, Nelson Barbosa, André Lara Rezende, a gente sabe que vocês concordam com o princípio. Eu acho que o Brasil inteiro praticamente concorda com esse princípio. Mas vocês concordam com o valor? Bom, Raquel, em primeiro lugar, o valor estipulado está até o texto da justificativa da PEC, é até 175. Você vai ter que ter um cálculo refinado aí para ver qual vai ser o valor do Bolsa Família, né? A gente está aqui incluindo tudo que a gente acha que vai ser necessário, mas, obviamente, tem gente habilitada para fazer esse cálculo. Mais do que isso, desses 175, o que abre de espaço realmente no teto são 105 bilhões. E esses 105 bilhões, eles foram
vão ser alocados aí pelo relator e pelo parlamento, até 105 bilhões, certo? Você pode alocar até 105 bilhões, que é o que abre de espaço no orçamento, certo? E você tem, além dessas questões das políticas públicas desmontadas, você tem também as políticas públicas não implementadas. Vamos citar aqui a Lei Aldir Blanc, por exemplo. Foi aprovada e precisa ser implementada e não havia recursos para ela. E há também as políticas públicas com as quais o presidente Lula se comprometeu em campanha e que, obviamente, precisam encontrar fontes de recurso. Por exemplo, o programa Desenrola de negociação de dívida das famílias, né? A valorização real do salário mínimo. Então, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o que foi enviado para o Congresso foi um anteprojeto, um anteprojeto, quer dizer, é uma minuta de um projeto, em que os parlamentares vão se debruçar, vão fazer o debate sobre destinação de recursos, valores. O que eu acho importante, muito mais do que se é 175, se é 185, se é 165, esse número, ele é menos relevante do que nós pensarmos as duas questões fundamentais que estão fundamentando, digamos assim, a proposta, que é a garantia de que os recursos para o Bolsa Família não estejam sujeitos a renegociações recorrentes dentro do parlamento e, portanto, não gere uma incerteza para quem o recebe. Né? Quem recebe tem a garantia de que terá essa renda. E também, digamos assim, um aceno no sentido de valorizar, de priorizar a retomada dos investimentos públicos que se encontram hoje no menor nível da história. Só para você ter uma ideia, que é o DENIT, que é responsável pelas rodovias, certo? Ele está com o menor orçamento nominal da história, não estou falando nem corrigido pela inflação, nominal desde a sua criação. As nossas estradas estão esfarelando o Brasil afora. Isso tem um custo econômico enorme, porque isso significa maior custo do Brasil, maior custo de logística, menor competitividade, tanto para o agro quanto para a indústria. Então, eu tenho convicção de que o princípio que está fundamentando é um princípio correto. Prazo, destinação dos valores, tamanho, tudo isso é uma questão que o parlamento vai discutir. O projeto ainda não foi nem protocolado. Mas qual que é a opinião de vocês, Guilherme? Qual que é a proposta de vocês de valor? Ia chegar nisso, Raquel. Quanto à comissão de transição, ao grupo de transição destinado à questão da economia, nós estamos nos falando diariamente, praticamente, temos grupo, como todos vocês têm grupos de WhatsApp, a gente se fala, conversa. Tivemos já 3 reuniões. Nesse primeiro momento, a gente se constituiu há pouco mais de uma semana, certo? Acho que vai completar uma semana agora. Nesse primeiro momento, nós estamos tomando pé da situação, recebendo todas as informações. Tá? Então, por exemplo, tivemos acesso ontem ao texto da PEC, estamos discutindo os seus fundamentos, os seus valores. Também estamos recebendo, Raquel, vocês devem estar acompanhando, uma série de propostas de reforma estrutural do nosso arcabouço fiscal. Só nos últimos 2, 3 dias, nós recebemos, se não me engano, 5 propostas, desde a proposta do Tesouro até propostas de diversos economistas. Né? Então, nós estamos analisando as propostas, os dados, as informações disponíveis, para quê? Para colocar as nossas contribuições e as nossas sugestões, certo? Não só para a PEC. Nosso grupo não é um grupo voltado para formular uma PEC. Ele é um grupo voltado para fazer um diagnóstico da situação econômica, certo? E para, a partir desse diagnóstico, recebendo os dados, construindo um cenário, dar contribuições e sugestões que vão ser enviadas diretamente para a coordenação da transição, que tem como coordenador geral o vice-presidente Geraldo Alckmin,
como um coordenador técnico, Aloysio Mercadante, e na coordenação política, presidente Gleisi Hoffmann, e que, obviamente, eles vão levar isso ao presidente Lula, mas não só, também a nova equipe, as novas equipes, porque não tem, são mais de 30 grupos de trabalho, né? As novas equipes dos diferentes ministérios. Então, nesse momento, aqui, nós estamos nessa fase de receber as contribuições, receber as informações, os textos, os dados, e a partir daí, conversarmos, continuarmos nos reunindo, vamos seguir nos reunindo, conversando. Nós temos grande convergência sobre as nossas preocupações, certo? Entendemos, todos lá entendem que o que foi eleito foi um presidente com um programa e nós queremos contribuir para viabilizar da melhor maneira possível esse programa. O Guilherme, diga, só queria colocar uma coisa antes de chamar, inclusive, um vídeo aqui. Ao elaborar a minuta ou o anteprojeto, como você diz, e tendo um princípio com que o Brasil inteiro concorda, de responsabilidade social, não teria sido o caso de também, ao elaborar e ao enviar o anteprojeto à minuta, ter ali um princípio também da responsabilidade fiscal no envio e na remessa e na elaboração e já dar esse sinal? Porque só lembrando, a gente, até agora, 17 dias depois, a gente não sabe também quem vai ser o ministro da Fazenda, que vai chegar com tudo isso aqui pronto e já arranjado. Não seria o caso do princípio social ter sido encaminhado ao Congresso já com um princípio, talvez uma sugestão de âncora fiscal, ou já deflagrar esse debate conjuntamente dentro do mesmo projeto? Caio, a gente tem que entender, eu acho que assim, do ponto de vista ideal, eu gostaria de fazer tudo agora. Gostaria de fazer a reforma tributária já, gostaria de fazer a revisão do nosso arcabouço para construir algo mais sustentável, mais crível, mais transparente. Mas nós temos que considerar, em primeiro lugar, você disse muito bem, o governo foi eleito 17 dias atrás, certo? Os grupos de trabalho, inclusive, ainda estão se montando. Um dia atrás, ainda tem grupos sendo anunciados, grupos de trabalho, né? Os ministérios ainda não estão definidos. Isso é uma definição que o presidente Lula vai tomar no seu tempo. Lembrando, me informaram esses dias, que em 2002, o ministro da Fazenda, por exemplo, então na época o Antônio Palocci, foi nomeado em meados de dezembro. Tá? Então não é que está demorando demais. Eu entendo que no tempo das redes sociais, nós queremos tudo de maneira imediata. Mas o tempo da política e o tempo das conversas e das definições não necessariamente é o tempo da rede social. Então, tem uma coisa que a gente tem que considerar, Caio, que é o seguinte: quem vai votar essa PEC é o parlamento que está saindo. Uma porcentagem grande, por exemplo, dos parlamentares da Câmara, da Câmara dos Deputados, foi renovada, certo? Então, o que eu entendo é que a opção da PEC foi uma opção por resolver a emergência. Como eu disse, o governo Bolsonaro legou ao governo Lula um abismo social. Caso não seja aprovada uma PEC ou alguma autorização de algum tipo para que você mantenha o auxílio de R$600, para que você recomponha o orçamento dos programas sociais, em 1º de janeiro de 2023, nós cairemos num abismo social terrível, que é inaceitável para um país como o Brasil. Então, essa PEC é uma PEC voltada para resolver esse problema urgente e resolver de uma forma que não coloque o pobre sobre a constante incerteza de novamente recair nesse problema no ano que vem. Então, esse é o conceito da PEC. Agora, eu concordo contigo, Caio, e com a Raquel, que tinha falado antes, que nós vamos precisar discutir a situação fiscal brasileira, e o presidente Lula, mais de uma vez, já se comprometeu, já falou, o compromisso do presidente Lula com a responsabilidade fiscal está escrito na história dele como 8 anos de presidente. Presidente que reduziu a dívida pública quase que pela metade,
que acumulou mais de 350 bilhões de reservas cambiais no seu governo, que pagou a dívida com o FMI, que produziu superávit primário todos os anos, e o mesmo pode ser dito do vice-presidente Alckmin, que também sempre foi um exemplo de responsabilidade fiscal. É claro que esse tema é norteador. O que nós estamos falando é o seguinte: não é possível se criar uma dicotomia entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Guilherme, vamos... Ou eu tenho ou eu tenho outro. É possível ter os dois. Então... Nós agora estamos resolvendo um problema urgente da crise social e, certamente, no primeiro ano ainda de governo, nós vamos discutir os temas fiscais, Guilherme, que são temas também muito importantes para o país. Mas quem colocou essa dicotomia da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social foi o presidente Lula. Quando ele disse que você não pode sacrificar a responsabilidade social em nome da responsabilidade fiscal, quando a gente sabe que uma é meio para alcançar a outra. Você está divergindo da posição dele? Não, eu estou concordando plenamente com a posição do presidente Lula. Ele nunca colocou uma dicotomia. Ele falou o seguinte: não é possível pensar só em responsabilidade fiscal e abandonar a responsabilidade social. Você tem que coadunar as duas coisas, até porque, como você me disse, Raquel, e esse é o pensamento do presidente Lula, uma coisa vem junto com a outra. Quer dizer, se eu for irresponsável fiscalmente, é evidente que isso tem impactos sociais. Mas também, se eu for responsável fiscalmente às custas do campo social, eu diria até que isso não é só uma irresponsabilidade social, como gera resultados fiscais ruins, porque o país deixa de crescer, o país deixa de gerar empregos, e isso, obviamente, tem um impacto sobre as próprias contas públicas. Então, eu concordo plenamente com o presidente Lula quando ele fala: não dá para pensar só em uma coisa ou só em outra. Nós temos que pensar nas duas. Agora, existe um tempo da política. O parlamento está saindo e a urgência imediata é evitar o abismo social que se impõe ao país. Claro que as questões fiscais, tanto de gasto quanto de receitas, vão ser endereçadas pelo próximo governo, porque isso foram compromissos que o presidente Lula assumiu não só ao longo da sua história, mas ao longo da campanha. Ele falou: eu quero revisar teto de gastos e as regras fiscais brasileiras. Ele falou isso em vários momentos da campanha dele. Assim como ele falou: eu quero fazer uma reforma tributária que diminui a tributação sobre os mais pobres e os trabalhadores e aumente a tributação daqueles que hoje pagam muito pouco, que são os muitíssimo ricos. Ele falou isso na campanha, é um compromisso que ele assumiu. Agora, muitas vezes as pessoas querem que todos os compromissos sejam endereçados nos primeiros 17 dias de um mandato que nem começou. Então, o objetivo é: vamos enfrentar esse primeiro desafio, evitar o abismo fiscal, e pode ter certeza, nós teremos uma discussão sobre e medidas voltadas, tanto do lado da tributação quanto do lado dos gastos, para endereçar o tema fiscal, mas com responsabilidade, com transparência, com diálogo. Não faria sentido, com 17 dias, um governo que nem tomou posse, está recém-eleito, sair enviando uma proposta de novo arcabouço fiscal, uma proposta de reforma tributária. Isso não cabe. Você tem uma sociedade que você vai ter que envolver nesses debates. Vamos só dar uma olhada aqui num outro fato do dia, a gente já colocou na abertura e a gente segue a nossa conversa. O ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Guido Mantega, renunciou hoje ao cargo na equipe de transição do presidente eleito Lula. O ex-ministro atuaria como voluntário, já que está impedido pelo Tribunal de Contas da União a exercer cargo em comissão ou função de confiança na administração pública federal por punição envolvendo o caso das pedaladas fiscais. Numa carta enviada ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, Mantega acusou adversários de usarem a condenação no Tribunal de Contas da União para, abre aspas, tumultuar a transição e criar dificuldades para o novo governo, fecha aspas. O ex-ministro da Fazenda de Lula e Dilma auxiliaria no grupo de planejamento, orçamento e gestão. Guilherme,
O Manteiga foi condenado pelo Tribunal de Contas da União pelas pedaladas fiscais. Nós já, pessoalmente, inclusive, já conversamos várias vezes sobre isso. É uma condenação injusta e até que ponto o passado e os erros, os equívocos na área econômica, na gestão econômica, principalmente do governo Dilma, não irão se repetir? Teremos essa garantia? Bom, em primeiro lugar, falar aqui do ministro Guido Mantega, eu tenho muita tranquilidade, não só porque ele foi o ministro mais longevo da história do Brasil, e não foi por um acaso que ele foi o ministro da Fazenda mais longevo, porque ele teve um grande sucesso, em particular em um momento crítico da história brasileira, foi a crise de 2008-2009, a maior crise da história do capitalismo brasileiro, e que, graças a ele, à gestão dele, e obviamente ao presidente Lula, nós conseguimos nos sair muito bem dessa crise, né? Crescendo forte, gerando empregos, e, obviamente, enfrentando com os instrumentos que se dispunha aquela situação crítica. Então, eu acho que o ministro Guido Mantega merece todo o nosso respeito, tem da minha parte, toda a admiração, né, pelo trabalho, pelo serviço que ele prestou ao Brasil. Eu considero que, na justiça, ele vai reverter essa condenação, porque eu acho que é uma interpretação equivocada, tá, do que ocorreu. Eu tenho essa confiança. Só que, como o próprio ministro disse, na política, isso acabou sendo usado contra ele, né? E acaba não só contra ele, mas para causar embaraços. Eu acho que o ministro Mantega tem um traço reconhecido por todos que o conhecem, a sua grandeza como homem público. Ele é um grande homem público. Ele certamente irá contribuir com opiniões, né? Ele tem uma experiência que poucos de nós temos, né? E ele optou, nesse momento, por se resguardar e não participar formalmente, não participar das discussões desse momento da transição. Mas eu tenho todo o respeito, toda a admiração por ele. Guilherme, quanto à sua questão, diga. Não, Raquel. rapidinho, você cita o que você considera um sucesso do ex-ministro Guido Mantega no combate à crise de 2008, que realmente o Brasil sai muito rapidamente, mas é dele também o legado do governo Dilma Rousseff, quando você tem desonerações muito grandes que deixam o caixa do governo bastante depauperado, você tem a política que segurou os preços da energia e que deixou um legado de inflação para o Brasil. E ele teve uma atuação polêmica neste momento da transição, que foi enviando uma carta ao Banco Interamericano de Desenvolvimento desautorizando uma indicação do próprio governo brasileiro. Ele se dizia parte da equipe econômica. Fazia sentido isso neste momento? Raquel, quanto à questão do governo Dilma, que o Caio também levantou, eu acho que, obviamente, nós podemos gastar aqui um programa inteiro discutindo erros e acertos dos diferentes governos, né? Uma pessoa, um homem público como o ministro Guido Mantega, que passou tanto tempo à frente de uma pasta decisiva, como é a pasta da Fazenda, evidentemente que qualquer economista vai apontar uma série do que ele considera, do que um economista em particular considera acertos e outro pode considerar uma série de erros. Eu acredito que ele foi um bom gestor, foi um grande homem público, profundamente honesto e que vai provar sua inocência nos processos que lhe cabem. Ele deu uma grande contribuição ao Brasil. Quanto ao papel dele na equipe de transição, eu posso falar muito menos, porque eu estou envolvido na equipe, nós temos a equipe do planejamento e a equipe da economia. Vocês sabem que o ministro Guido não foi só ministro da Fazenda, foi também ministro do Planejamento, assim como foi presidente do BNDES, tem uma longa trajetória de serviços prestados ao país, né? E ele estava no grupo do Planejamento. Então, eu não acompanho nós estamos montando agora o nosso grupo, né? Eu acho que ele teria grandes contribuições para trazer, eu entendo essa posição dele de se afastar, eu sou solidário a ele, e acho que
essa história, qual o risco de repetir o governo Dilma? Gente, a gente está em 2023, com uma série de novos desafios, inclusive uma herança terrível, né, do ponto de vista social, né, que esse governo deixa, do ponto de vista ambiental. Então, a situação é outra, a situação do mundo é outra. E o presidente é o presidente Lula que foi eleito, né, com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, eu acho que nós temos aqui é um novo governo, que obviamente aprendeu com tudo que ocorreu no passado, chega, como o presidente Lula sempre fala, com vontade de fazer mais do que fez, né, com compromissos assumidos durante a campanha para isso, e com todas as condições para construir esse caminho. Então, eu não acho que seja adequado falar que o futuro vai repetir o passado. Em nenhum caso, né? Nem o governo Lula 3 não vai encontrar exatamente a mesma situação e os mesmos desafios do Lula 1, do Lula 2, do Dilma 1, do Dilma 2. Cada momento tem os seus desafios, tem as suas escolhas difíceis a serem tomadas. Eu estou muito confiante que, mesmo diante do tamanho dos desafios que se impõem para o novo governo, que essa experiência, essa liderança do presidente Lula, do governador, agora vice-presidente Geraldo Alckmin, tem todas as condições de enfrentar esse desafio e fazer um governo ainda melhor do que o presidente Lula já fez no passado. Tá bom, Guilherme, Raquel, a gente vai chamar um rápido intervalo.